Não, então perfeito. Vamos começar então, para a gente não ocupar também muito tempo do pessoal. E também, de fato, né, entregar aí um conteúdo bacana. Então, Diego, a gente vai fazer um cenário, né, para aquele, às vezes, um investidor mais conservador, um investidor que tem um pouco de receio, né, de iniciar na renda variável. A gente vai falar um pouquinho também da diferença da renda variável, da renda fixa, também mostrar os riscos, né, da renda fixa, porque às vezes tem um mito de que a renda fixa não possui riscos, onde que é um ativo completamente conservador. Isso não é bem verdade, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí desse cenário. Começa explicando para nós qual que é a diferença da alocação, né? De uma renda fixa, de uma renda variável. O que é a diferença entre esses dois ativos? Vamos supor que a gente não tem conhecimento nenhum. Explica para mim a diferença entre os dois de forma assim, objetiva. Assim, basicamente, como o próprio nome diz, renda fixa é geralmente quando você entra esperando uma certa rentabilidade. Seja uma rentabilidade fixada, que acompanha uma taxa, né? Pré ou pós-fixada, ou atrelada a algum indicador econômico, por exemplo, inflação. A gente vai ver no decorrer da live aí que existe oportunidades em renda fixa que ela pode oscilar de alguma forma. Tem estratégias em renda fixa para potencializar ganhos da carteira, esse é o nosso foco. E a parte de renda variável, ela oscila, né? Tem um risco um pouco maior. A gente sempre conversa aqui no dia a dia que hoje você tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Uma é deixando o tempo trabalhar a seu favor e você consegue fazer isso de forma eficiente através da renda fixa, se você tiver a condição de deixar seu dinheiro ficar ali aplicado por um tempo, ou parte da sua carteira. E a outra forma de você rentabilizar hoje é através de ações, imobiliário, produtos que oscilam, né? Porque a renda fixa, pré-fixada, a Selic está pagando 2% ao ano. Então, eu projeto minha renda fixa com um vencimento para eu potencializar esse ganho, ou eu aplique algum produto de risco. E hoje a gente vai falar de voltado para a renda fixa, como que a gente consegue de fato, né, vamos falar, golear aí, como o próprio tema diz, o CDI. O que isso quer dizer? O CDI está 1,9%, como que faz para de repente eu render 7, 8, 9%, 4 vezes um CDI minha carteira no ano, sem sair de renda fixa, sem expor, porque às vezes eu não tenho um perfil de risco, de correr, de ver oscilação de renda variável, de ação, não tenho estômago para isso. Como que eu faço isso na renda fixa, né, Bruna? E existem alguns pilares para isso, né? Que você poderia falar um pouco para a gente. Sim, sim. Antes de falar dos pilares da renda fixa, Diego, eu queria... É uma diferença que eu gosto muito de comentar. Acho que a fundamental diferença, de fato, entre a renda fixa e a renda variável, que na renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém, né? Ou seja, para o governo, ou seja, para um banco, ou seja, para uma instituição, uma empresa. E na renda variável você está se tornando, digamos assim, sócio daquela empresa. Então, quando a gente, por exemplo, a gente compra uma dívida da Petrobras, uma debênture, e a gente está dentro da renda fixa, emprestando o dinheiro da Petrobras e sendo remunerado por aquele empréstimo. Quando a gente compra ações da Petrobras, a gente, de fato, é acionista da empresa, né? Então, a gente, de fato, vira dono da empresa, digamos assim. Então, quando a gente está no mercado de renda variável, não existe o risco de crédito, ou seja, não tem o risco da empresa não pagar a gente. Por quê? Porque nós somos os donos da empresa. E já no mercado de renda fixa existe o risco de crédito, que é um dos principais riscos, né, que tem dentro da renda fixa, que existe, que é do emissor não pagar, não honrar com aquela dívida, né? Então, só para fazer essa diferençazinha também entre as duas alocações. E para falar dos 3 pilares, né, do investimento, para a gente conseguir entender como que é o universo dos investimentos, como é que se dá, né? O que a gente precisa de fato entender dentro dos investimentos, quando a gente vai alocar o nosso capital, é que a gente tem 3 pilares, que é a rentabilidade esperada, a rentabilidade que a gente tem expectativa de alcançar, o risco e a liquidez.
Então, a rentabilidade, ela está um pouco bem relacionada ao risco, porque quanto mais risco, às vezes, eu estou propensa a correr, possivelmente mais rentabilidade eu espero daquele investimento, né? O risco é o quanto, às vezes, eu não tenho aquela rentabilidade que eu espero, então isso é o risco. E tem a liquidez, que é a rapidez que um ativo financeiro torna dinheiro, né? A gente costuma falar no mercado que dinheiro só é dinheiro quando ele é dinheiro mesmo. Tudo que está em alocado, que está em investimentos, a gente fala que é ativo financeiro. Então, o que é liquidez? Liquidez é extremamente importante, porque é o quanto que o ativo financeiro vai retornar em dinheiro para mim. Quanto tempo isso vai demorar? Então, por exemplo, em objetivos de fundo de emergência, eu preciso ter alta liquidez, ou seja, se eu precisar do dinheiro agora, se eu precisar do dinheiro amanhã, eu preciso ter ele disponível. Então, dentro desses 3 pilares, a gente sempre vai estar abrindo mão de alguma coisa. Então, se eu quero liquidez e não quero correr risco, que é o objetivo da reserva de emergência, às vezes eu não vou ter uma rentabilidade interessante, às vezes uma rentabilidade que a gente sabe do ser humano que gostaria de ganhar, né? Mas se às vezes eu tenho uma rentabilidade interessante e eu não tenho um risco tão alto, aí eu tenho que abrir mão um pouquinho da liquidez. Se eu tenho liquidez e eu tenho uma rentabilidade interessante, pode ser, então, que eu esteja correndo bastante risco, né? Então, para ficar claro, assim, esses 3 pilares do investimento, eu acho que é muito importante a gente conhecer isso antes de fazer qualquer tipo de alocação. Fala para nós agora, Diego, dentro da renda fixa mesmo, quais as diferenças dos ativos, né, que a gente tem para alocação? Uhum. Dentro da plataforma de renda fixa, basicamente é pós-fixado, é um pré-fixado, o outro lado o indicador como IPCA. Um pós-fixado é aquele que você, por exemplo, coloca, nos próximos 2 anos eu vou estar fazendo essa aplicação e eu quero ganhar 150% ali do CDI. Então, se o CDI der 10% no período, você vai ganhar 10% mais 50%, 15%, né, ao ano. Se o CDI der 5%, é 50% acima de 5%. Quando que é interessante a gente travar nossos investimentos nesses produtos pós-fixados? Geralmente, quando o CDI está alto ou ainda em uma tendência de alta, né? Então, eu faço isso porque, para mim é vantagem. Ele tende a ficar num patamar alto um tempo, então vou travar ali no CDI e ganhar um ágio, mais um percentual acima disso. O pré-fixado, eu travo a minha taxa, né? Então, o pré-fixado eu sei exatamente quanto eu vou resgatar ao final do vencimento. Seja vencimento de 6 meses, 1 ano, 5 anos, o vencimento que for. Travei por 5 anos, eu sei exatamente o que eu vou tirar ali no período. Quando que eu faço uma escolha por um pré-fixado, né? Geralmente, quando você tem uma taxa tão atrativa que você não tem perspectiva que a taxa de hoje ela esteja superior ou muito superior à taxa que você travar para 2 anos. Vamos para um cenário na prática, né? Hoje o CDI é 1,9% ao ano. Eu tenho CDBs, a gente já vê nas plataformas diariamente da própria XP, que às vezes vai vencer 2024 pagando 8%. Então, se eu acho que até 2024 o CDI não vai estar acima de 8%, e eu não preciso da liquidez desse dinheiro, faz muito sentido eu aplicar, ganhar 4 vezes mais o que está pagando um CDI para uma liquidez diária, para um resgate imediato, ganhar através da renda fixa, porque é o mesmo produto, ele é coberto pelo FGC, né, o CDB no caso, que é um dos exemplos da renda fixa que a gente está trazendo, e então ele tem toda a característica ali de renda fixa, e eu faço o tempo trabalhar a meu favor. Meus 100 mil, ao invés de virar 102, às vezes vira 108 mil ali no ano. E a terceira opção, né, Bruna, seria atrelado à inflação. O IPCA hoje é a melhor forma de você atrelar um investimento e ter um ganho real. IPCA, para quem não conhece, é o balizador para cálculo de inflação. Ele mede no varejo os principais produtos ali de dia a dia que a gente compra, comercializa através de supermercados e tudo mais. E quando você aplica num produto atrelado à inflação, você está garantindo um ganho real. Então, hoje mesmo eu vi um produto na plataforma que pagava
inflação IPCA mais 4%. Isso quer dizer que se a inflação bater 10, eu estou garantido a inflação dos 10 mais 4. Se a inflação ficar em 2, eu ganho os 2 mais 4. Eu sempre tenho um ganho real. E é interessante, Bruna, né? Porque mesmo quando a gente tinha uma taxa de juros muito alta, ali a 14% ao ano, a inflação estava 12%, meu ganho real era de 2%. Então, mesmo ganhando 14% ao ano, eu aumentava o meu poder de compra só em 2%. Hoje, através de um produto inflação mais 4%, você tem uma garantia de ganho real de 4%. É óbvio que não necessariamente vai refletir nos aluguéis, exatamente, mas é uma forma eficiente de você fazer a sua carteira performar, tá? E diante disso, a gente começa a ver se a gente atrela um pré ou pega uma taxa fixa, a gente começa a ver alguns tipos de risco que pode ter na renda fixa que nem todo mundo conhece, né, Bruna? Fala um pouquinho para a gente como seria isso. Exatamente, Diego. Lembrando dos 3 pilares, né? Quanto mais rentabilidade eu tenho, muito provavelmente que eu estou correndo mais risco. Você trouxe o exemplo para nós das taxas pré-fixadas, né? Dentro da renda fixa, é um dos ativos que possui um risco, sim, porque a gente fica fixado numa taxa e se a variação do IPCA, por exemplo, ou da própria Selic, ela sofrer grande volatilidade, a gente está com uma taxa que está travada. Então, vamos supor, se a gente faz uma alocação num pré-fixado, como você comentou hoje, está pagando aí 8%, 9% ao ano, mas às vezes por um período de tempo de 5 anos, a gente corre o risco de que, por exemplo, uma taxa Selic, imagina, a gente não consegue prever o nosso cenário e daqui a alguns anos a taxa Selic esteja a 10%. Então, a gente corre esse risco de curva de juros, a gente corre esse risco de mercado, a gente corre o risco de inflação, às vezes a gente fixar uma taxa e a gente ter uma inflação acima disso. Então, sim, lógico, hoje uma Selic pagando 2% ao ano e a gente pré-fixar num CDB, numa renda fixa, pagando 8%, 9%, poxa, isso a rentabilidade está muito superior ao que a gente tem hoje na taxa de juros. Mas qual que é o risco que eu estou correndo? Se eu estou ganhando uma grande rentabilidade hoje, com certeza algum risco eu estou aqui me distrair sobre o assunto do Palmeiras. Não tem milagre, né, Bruna? Pô, Thiago, você me tirou o foco. Então, enfim, recapitulando aqui, né? Com certeza, se a gente está tendo um ganho de rentabilidade, a gente está abrindo mão de alguma coisa e aqui é que a gente está abrindo mão de ter segurança, digamos assim, né? De certa forma. Mas existe também outros tipos de risco, como eu falei, o risco de inflação, a gente tem risco de mercado, o risco de crédito que eu comentei, que é uma das principais diferenças quando a gente se investe em renda fixa e em renda variável, que quando a gente está investindo em renda variável, a gente não tem risco de crédito, porque a gente se torna, de fato, dono daquela empresa. Agora, quando a gente investe em renda fixa, né, a gente está emprestando dinheiro para alguém e existe, sim, o risco daquele emissor não honrar com a dívida dele, né? Então, basicamente, a gente tem esses riscos dentro da renda fixa, que é de pré-fixar uma taxa. Fala para mim, Diego, um pouquinho, quais os tipos de renda fixa que existe, como que a gente pode trabalhar a renda fixa assim, na diversidade dos títulos que existem? Bom, vamos até para ser prático e ajudar as pessoas a conseguir performar e ser mais eficiente na sua carteira para a parte de renda fixa, né? Então, beleza, separei uma parte da minha carteira que eu não preciso de uma liquidez imediata. Que eu faço a partir daí? Eu, particularmente, até falando um pouquinho da minha carteira, eu gosto de diversificar. Eu deixo ali com liquidez diária reserva de emergência, deixo ali com liquidez diária parte de oportunidade para pegar alguma queda no mercado acionário, que eu também faço aplicações. A parte que eu direciono para uma renda fixa mais de longo prazo, que eu quero ser eficiente na renda fixa na minha carteira, eu gosto de fazer 2 tipos de trabalho. Um é a diversificação entre títulos pré-fixado e títulos atrelados à inflação, que foi o que eu comentei anteriormente. Então, coloco um percentual para vencimento 2023, uma parte no pré, uma taxa fixa, que eu sei quanto vai ganhar, uma parte atrelada à inflação. Diego, por que você não coloca tudo no inflação,
que se você acha que a inflação vai subir? Porque a gente está falando de Brasil, um país emergente, a gente não sabe, a gente tem uma perspectiva que a taxa de juros vai subir um pouco, mas não vai subir muito. Mas daqui a pouco acontece algum cenário, taxa de juros vai para 10%, ou a inflação fica estacionada, ou vai muito rápido. Então, por isso eu gosto dessa diversificação. Então, coloco numa taxa pré-fixada, 7, 8, 9%, dependendo ali do ano, e pego uma parte para inflação e atrelo a uma taxa fixa mais a inflação. Estou garantindo um ganho real na ponta de cá, se a inflação der alta, eu estou protegido, e caso eu tenha uma aceleração de taxa de juros, eu também tenho uma taxa boa ali pré-fixada já garantida. Por outro lado, existe até uma estratégia com tesouro que dá para fazer para você ser eficiente, né? Trazendo em miúdos, todos os dias tem negociação de ações de bolsa no mercado de renda variável. E igual tem as ações da negociação, a gente tem uma negociação de taxa de juros. Então, taxa de juros para o ano 2026 está previsto de ficar na casa ali de 7%, hoje fechou em 8% aproximadamente o patamar. O que isso quer dizer? Lá em 2026, hoje o mercado está precificando uma taxa de juros a 8%. Geralmente, quando o mercado cai, o Ibovespa, o mercado de renda variável, a taxa de juros ela sobe, ela costuma andar na contramão do mercado. Não é uma regra, mas geralmente é assim que acontece. Então, quais os momentos, às vezes, oportunos para eu fazer essa estratégia de renda fixa? É o momento que a gente está vivendo hoje, pode ser uma oportunidade. Ibovespa caiu de 125 para 107 mil pontos. Com isso, a curva de juros subiu ali de 6% para 8% praticamente. Com essa subida de curva de juros 2026, eu vou comprar hoje um Tesouro Nacional, produto mais conservador do mercado, com vencimento 2026. Esse vencimento 2026 vai me pagar 8%. Bruna, se daqui uma semana esse produto meu de 8% tivesse sendo negociado no mercado a 9%, você vai preferir pegar uma taxa minha de 8% ou do mercado de 9%? Muito melhor a do mercado, né? Está pagando mais do que eu. Então, se eu quiser liquidar esse tesouro, eu vou ter um deságio. Em contrapartida, como essa curva está alta, se eu pego uma taxa pré-fixada de 8%, essa curva recua, volta a cair, com o otimismo do mercado, após essa queda, Ibovespa sobe, curva de juros cai, que andam na contramão, como eu disse, e aí o mercado começa a pagar 6% nessa taxa. Eu pré-fixei ela a 8%. O que acontece? Eu vou ter um ágio. Se eu quiser vender antecipadamente esse tesouro meu, eu vou fazer dinheiro. Se eu paguei R$1.000 nele, às vezes está custando 1.100. Então, uma jogada para em 2, 3 meses na renda fixa conseguir, de repente, 5, 6, 7%. Tá? Isso, obviamente, não é garantido. O garantido nessa operação é 8% de hoje até 2026. Todo ano você vai ter 8%. Mas se você entrar em momentos oportunos de mercado, você consegue, na renda fixa, às vezes fazer 2, 3%, né, de rentabilidade num período de 1, 2 meses, de uma forma eficiente. Inclusive, foi até um cenário que aconteceu com uma das casas de análise que a gente tem aqui no escritório hoje, que é a Eleven, que ela conseguiu ter um ágio muito superior em relação à renda fixa, ao CDI atual, né, Bruna? Isso. Diego, o Pedro perguntou aqui, né, em relação à liquidez, crise financeira, qual que seria, né, a melhor alocação? Hoje, quando a gente fala a gente tem um cenário mesmo que os governos os bancos centrais estão injetando dinheiro para ver se estimula a economia, né, e que isso é o risco que traz? É de fato, sim, Pedro, o risco da inflação, tá? Então, igual eu comentei, se a gente tem um ativo pré-fixado, onde está pagando uma taxa muito alta do que hoje o mercado está precificado, ele tem um risco. O que seria a gente tentar não correr risco? Às vezes a gente ali se atrelar num pós-fixado, que é um investimento que ele vai acompanhar o índice, por exemplo, de inflação. Então, se a gente está com medo da liquidez do mercado, se a gente está com medo que a inflação, de fato, ela vem estourando e ela já está, né, de fato, estourando, o Banco Central, ele
falou que ia ser momentâneo, abaixou um pouquinho agora recente, mas a gente sabe que pode ser que cause alguns efeitos mais drásticos aí. Então, de fato, para a gente ser mais conservador, a gente deveria pensar assim numa renda fixa mais pós-fixado mesmo, para a gente acompanhar a alta da inflação, se é isso que é a nossa expectativa, né, Diego? Essa alta, Pedro, pergunta até interessante do Pedro, né? Essa alta, esses juros crescentes que você comentou, se você vê ele de uma forma moderada, e aí a gente precisa fazer essa avaliação de mercado, eu acho que os juros vai subir, é natural, estava muito baixo, 2%, a Selic está muito baixo, né? Mas ele não deve subir tanto. Se eu faço essa avaliação, ainda cabe um pré-fixado como eficiente. Mas se eu estou com medo, eu estou com risco de ter uma aceleração muito forte na taxa de juros, acima do que o mercado hoje está pontuando, aí, de repente, a inflação acaba sendo mais eficiente. Porque o que a gente tem hoje? Nos últimos 12 meses, uma inflação de 4% e taxa de juros a 2%. A conta não fecha. Então, se eu aplico na renda fixa hoje, com liquidez diária ganhando 2%, eu estou perdendo poder de compra em 2%. Eu precisaria ter, em 12 meses, R$104 mil e estou tendo só 102. Então, para eu comprar o mesmo tanto que eu compro hoje com 100. Então, a conta não está fechando. Então, o Banco Central, a melhor forma dele executar a política monetária é através desse controle de taxa de juros em relação à inflação. Se a inflação está muito alta, o Banco Central precisa começar a subir juro para conter a inflação e ela não acelerar muito forte. Então, se essa alta de juros, esse juro crescente vai ser de uma forma muito forte, melhor eu pegar a inflação e me proteger ali. Se eu acredito que vai ter um cenário mais moderado, pré-fixar é interessante. Eu estou no meio termo, para ser sincero. Meio termo, sim. Eu não acho que a gente vai ter uma alta de juros muito relevante. Acho que vai ser normal de mercado, está bem precificado. Mas caso ela aconteça, por isso que eu gosto da diversificação. Pegar uma parte pré-fixada para vencimento mais longo, uma parte atrelada à inflação. É justamente fazer essa gestão, né, Diego? Fazer até acompanhar os movimentos de mercado e acompanhar as oportunidades para, de fato, fazer uma gestão dinâmica. A gente vai perceber no final, quando a gente mostrar as alocações do que seria, né, uma estratégia para golear, de fato, o CDI, que a gente realmente faz uma gestão ativa. Não é porque é renda fixa que a gente simplesmente aloca e deixa o tempo fazer o trabalho dele sem nem olhar para a carteira de novo. A gente vai ver que o portfólio ele tem uma gestão ativa, uma gestão que tem flexibilidade entre os meses. Então, de fato, isso fica olhando a oportunidade e acompanhar mesmo a evolução do mercado. Só para a gente dar uma pincelada aqui rapidinho sobre os tipos, né, de emissões que existem na renda fixa, a gente tem o CDB, que acho que é o mais conhecido, que são emissões bancárias, né, LCI e LCA também, só com isenção de imposto de renda. Na mesma linha do LCI e LCA, a gente tem o CRI e o CRA, são certificados de recebíveis também do agronegócio, e que também são isentos. E a gente tem o crédito privado, né? Então, saindo um pouquinho, né, dessas emissões mais tradicionais da renda fixa, a gente tem o crédito privado. Tem muita gente que tem um certo preconceito com esse tipo de emissão, mas é aqui onde a gente possivelmente vai conseguir golear, de fato, a renda fixa. O CDI, perdão, sem sair da renda fixa. Por quê? Porque se a gente tem um pouquinho mais de risco com o crédito privado, muito possivelmente eles estão remunerando a gente por esse risco. Existe, sim, formas de você atuar no crédito privado de maneira conservadora, né? Tanto na diversificação, tanto procurando empresas que têm uma classificação de risco mais confortável, digamos assim, né? Não encontrei direitinho a palavra que eu queria dizer, mas tem empresas que têm classificações bem seguras em relação ao risco de crédito, que é o principal risco que a gente tem na renda fixa quando a gente fala de tentar uma rentabilidade melhor.
Então, o que seria esse crédito privado, né? Esse crédito privado, como eu já expliquei um pouquinho lá no começo, é quando a gente empresta dinheiro para as empresas. Então, uma Petrobras, por exemplo, vou usar a Petrobras, que está todo mundo comentando sobre ela ultimamente, então já que está na nossa cabeça aqui, a Petrobras, quando a gente compra ações da Petrobras, a gente vira acionista, né? Dono da empresa. Então, a gente está injetando o nosso dinheiro na empresa, a gente está comprando uma partezinha da empresa. Quando a gente compra um título de debênture, por exemplo, da Petrobras, de uma empresa, a gente está comprando aquela dívida. Então, a gente está emprestando dinheiro para a empresa. Então, só para a diferença, né? A gente, renda variável, a gente compra um pedacinho da empresa e renda fixa, a gente empresta dinheiro para a empresa. Quando a gente empresta esse dinheiro, quando a gente compra esse título de dívida dessa empresa, a gente está de acordo para aceitar as cláusulas que a empresa impôs. Então, a taxa de remuneratória que a empresa impôs naquele título, naquela dívida. O principal risco aqui, né, a gente está exposto sim ao risco da curva de juros, ao risco de mercado, ao risco de inflação, mas o principal risco aqui que deixa às vezes muitas pessoas um pouco insegura para investir em crédito privado é o risco de crédito, é o risco daquele emissor não honrar com as dívidas dele, né, não honrar com os pagamentos. Então, principalmente, esse é o risco que a gente corre quando a gente investe em crédito privado. Porque a gente tem um risco de inadimplência, a gente não tem cobertura do FGC, um ponto muito importante que até eu estava me esquecendo, a gente não tem cobertura do FGC quando a gente fala de crédito privado, diferente de um CDB, diferente de um LC e LCA, onde a gente tem essa segurança do FGC, que é uma cobertura de até R$250 mil. Então, a gente tem aqui um risco mais elevado, né, do que as outras emissões normais de renda fixa. Então, vamos basicamente, falar... Desculpa, Perdão, pode falar. Basicamente, Bruno, o crédito privado é quando, por exemplo, aqui próximo da gente, que estamos em Uberlândia hoje, uma Algar, uma CEMIG, emite uma debênture no mercado, que é para financiar um projeto. E é interessante para essas empresas fazer isso, porque elas usam para abatimento de imposto, porque elas estão pegando crédito, né? E paga uma taxa relativamente barata. Às vezes a gente acha uma taxa atrativa para nós consumidores, investidores, mas a empresa está pagando essa taxa porque ela ganha muito mais, né, com a lucratividade dela. E o segredo, talvez, para mitigar esse risco é pegar empresas de boa classificação de mercado, né? Existe aquele tal do rating de mercado. Então, empresas de rating A, AA, AAA, as principais, as melhores classificações de mercado, talvez se eu quero... às vezes eu vou ganhar menos que uma empresa de classificação B, né? Mas eu vou estar gerenciando esse risco aí para não ter nenhum risco de crédito ali no pagamento, né? Seria mais ou menos isso, né, Bruna? Isso, exatamente. E lembrar também que o risco também é do tempo. Então, com títulos mais longos, eles vão ter mais riscos, né? E títulos mais curtos, menos riscos. Mas vamos supor que, poxa, eu não sei avaliar a empresa, se aquela empresa de fato me dá uma segurança para eu comprar debêntures. Eu não sei nem comprar uma debênture. Como é que eu vou fazer para comprar uma debênture da Petrobras? Existe a gente investir através de fundos de investimentos de crédito privado, né, Diego? Que é uma forma mais simplificada, é uma forma de, às vezes, até ter mais acesso do que você teria sozinho, que um fundo de investimento é como se fosse um condomínio onde reúne todo mundo e daí a gente investe junto em um ativo. Existem investimentos que é só para investidor qualificado, ou seja, às vezes o investidor que tem acima de 1 milhão ou acima em ativos financeiros e ateste isso por escrito. Então, muitas vezes, a gente não consegue acessar esses tipos de investimento sozinho, né, como pessoa física, e daí a gente reúne num fundo de investimentos para a gente poder acessar esse tipo de ativos, que são bastante interessantes, né? Geralmente ele tem um risco um pouquinho maior, mas tem um retorno também bem mais interessante. Pode falar. E ao invés, às vezes, eu tenho 50 mil para isso, colocar em 50 debêntures, 50 empresas diferentes de R$1.000, eu aplico tudo num fundo e esse fundo tem liquidez, né? Porque se eu for sair dessas debêntures minhas antes, tem uns vencimentos longos, eu preciso ver no mercado secundário, fazer uma por uma. Se eu só aplico num fundo, se é uma gestora boa, uma gestora eficiente,
E às vezes esses fundos têm resgate em 3, 15 dias. Eu não fico refém ali de um resgate 2026, 2030, igual algumas, né, que tem esse período. Pois é, Tem muito e... palmeirense aí, hein, Bruna? Tô doido. Tô até Ó, me desfocando eu, aqui, pensando no clássico hoje ó, à noite. Ah, não, Diego, eu vou te tirar daqui. Não vem com essa, não, vou te tirar daqui. Você tá me zoando só porque eu esqueci minha camiseta do Verdão, né? pois é, não Nem trouxe. amassa esse desenho aí e joga no lixo, por favor. Foi presente, não dá. Mas lembrando, né, também falando de fundo, retomando aqui, né, é importante isso mesmo, a diversificação que a gente tem dentro do fundo. O fundo seria um gestor profissional, um gestor da área do mercado financeiro que estaria, de fato, fazendo aquela gestão do seu patrimônio. Então, é bem diversificado porque reúne o patrimônio de vários investidores e a pessoa está ali, né, um cara profissional que ele sabe onde está investindo, está analisando os ativos, analisando as empresas antes de comprar qualquer título de dívida, né? Vamos mostrar para o pessoal, Diego, como é que se dá um pouco essa alocação de fato, né? Como é que é uma carteira, né, de investimentos em renda fixa que goleou o CDI? A gente tem nossos parceiros aqui, somos clientes da casa de análise Eleven. Hoje, acho que é uma das maiores casas de análise do Brasil, se não a maior, né, Diego? A gente tem muita confiança no trabalho deles. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês dar uma olhada na performance da carteira que foi do ano de 2020. Então, eu trouxe aqui para vocês o mês a mês, né, do ano de 2020, para vocês entenderem como é que funciona, porque às vezes a gente acha que renda fixa não tem volatilidade, e a gente consegue enxergar isso muito bem quando a gente coloca ali no mês de fevereiro a abril, né? A gente percebe uma volatilidade gritante dentro da carteira de renda fixa. Então, é um pouco de ilusão a gente achar que investindo em renda fixa a gente não vai ter oscilações de preço. Até aqui é importante a gente ver que a oscilação, a volatilidade, ela ficou abaixo do CDI em 3 meses consecutivos. A gente tem do ser humano, né? Acho que a gente é um pouco, pelo menos eu sou ansiosa pra caralho. Então, a gente tem isso de querer um retorno para ontem, né? A gente tem mania de olhar o nosso aplicativo e ver negativo e já achar que, poxa, eu tô perdendo dinheiro, não tá dando certo. Então, para a gente olhar, isso serve até esse gráfico, serve até para a gente ter um norte um pouco, para a gente olhar que as coisas também precisam de tempo. Então, por Parece até 3 um gráfico de ação aqui, Bruna. Parece, não parece? Essa volatilidade estava grande mesmo. Mas eu achei super importante. Por que eu quis trazer esse gráfico? Não só para mostrar a rentabilidade, mas para mostrar a volatilidade, né? E para mostrar isso também para o investidor. Poxa, vamos ver aqui, fevereiro, março, abril, maio, em junho que avançou o CDI, né? Então, ou seja, por 4 meses, a carteira de renda fixa ficou abaixo do CDI, só que fechou o ano, poxa, 300% acima. Então, só para a gente pensar que investimentos é assim mesmo, a gente tem volatilidade no mercado, a gente precisa, de fato, fazer uma gestão ativa para conseguir organizar, né, o cenário. A gente está vivendo um momento muito instável. Existe, sim, os movimentos da economia, os cenários econômicos, mas a gente está vivendo um momento, né, Diego, que realmente é atípico, né, digamos assim. É um momento que hoje está de um jeito, poxa, amanhã já pode ser completamente diferente. Hoje a gente tinha uma queda acentuada, né, Diego, na Bolsa de Valores. E só do prazozinho que a gente estava conversando aqui antes de começar a live, a gente teve uma virada de jogo, não foi, Diego? Exatamente. E assim, eu olho para esse gráfico aqui, Bruno, e vejo, a gente comentou da inflação, né? 2,75 a média do CDI nos últimos 12 meses aqui, no ano de 2020, na verdade. E a inflação deu acima de 4, eu teria perdido poder de compra. Nunca foi tão importante, né, na história a gente ter uma gestão eficiente, uma gestão ativa. Você precisa entender sobre os seus investimentos, né? E o primeiro passo para isso é conhecimento, né? E a gente está aqui como profissional para ajudar as pessoas, né? A gente usa as redes sociais para trazer o máximo de conhecimento, ajudar o maior número de pessoas, e na parte profissional é sentar e trazer esse portfólio, essas oportunidades na prática. Porque se a gente ficar parado do jeito que a gente está, o nosso dinheiro
não vai crescer. Ele pode crescer nominalmente, mas a gente vai perder poder de compra. Então, nunca foi tão importante a palavra assessoria de investimento, a palavra gestão ativa de patrimônio, como nos dias atuais. Então, eu acho que não correr um risco é um risco talvez maior do que deixar o dinheiro parado, porque certamente você vai perder dinheiro se o seu dinheiro estiver na poupança. Hoje, certamente, você perde poder de compra. Não tem dúvida em relação a isso. Mas se seu dinheiro tiver com uma gestão, você tem uma oportunidade de potencializar esse ganho, né? Então, ele passa por momentos de oscilação, mas você tem essa oportunidade. É óbvio que a gente não pode deixar de falar aqui, Bruno, que isso é um percentual, uma parte da carteira que a gente atrelou a essa oscilação. Óbvio que se você pega um produto de CDB pré-fixado, como eu disse ali atrás, você vai ganhar aquela taxa se você segurar até o vencimento. Então, vai ser uma linha linear, uma linha meio que inclinada ali para a sua rentabilidade. Não vai ter essa oscilação. Mas você tem um fator tempo. Será que a gente não consegue ser mais eficiente fazendo essa gestão ativa, né? E dos recursos? Você já quer entrar na carteira? Você quer... Não, só falar um pouquinho, pegando o gancho disso aí que você está falando mesmo, é porque, tipo, eu li uma frase uma vez, não sei se foi num livro, enfim, não sei onde foi que eu li isso, que quando a gente está doente, a gente procura um médico, quando a gente quer emagrecer, a gente procura um nutricionista, quando a gente quer ficar com um corpinho mais bonitinho, a gente procura um personal trainer. Mas quando a gente está com problema de financeiro, a gente procura família, ou a gente não procura ninguém, ou a gente vai dormir angustiado. É um pouco da cultura do brasileiro não ter esse suporte, né, em finanças, não ter esse braço profissional auxiliando ele. Porque, poxa, vamos pensar, para falar a verdade, em qualquer profissão hoje que não seja dentro do mercado financeiro. Poxa, a gente precisa estudar tanta coisa, a gente precisa saber sobre tanta coisa. E se eu ainda tiver que saber sobre o mercado financeiro, sobre aonde investir... Porque, para falar a verdade, Diego, aqui a gente está estudando praticamente o tempo inteiro, atualizando o tempo inteiro, e quanto mais a gente atualiza, parece que no dia seguinte já é totalmente diferente daquilo que a gente viu, e por mais que a gente tente se antecipar ao mercado, às vezes a gente ainda toma umas porradas no mercado. Então, pensa quem está fora desse mundo, quem não consegue entender direito o movimento de inflação, taxa de juros, dólar, o que isso influencia o meu dia a dia, o que isso influencia a minha vida. Então, assim, eu penso que a gente precisa profissionalizar as finanças no Brasil. A gente precisa profissionalizar, aceitar de que a gente precisa de um profissional, de fato, que auxilie a gente. O problema é que, muitas vezes, a gente não tem aquela pessoa que a gente tem aquela confiança muito grande, né? Porque eu costumo comentar assim, com as pessoas que eu trabalho, que o nosso patrimônio é tão sensível e tão importante para nós quanto nossa saúde. Então, porque se no caso da gente adoecer, a gente precisa do nosso patrimônio, às vezes, para poder recuperar, restaurar a nossa saúde. E a gente precisa também, a gente não pode ser hipócrita aqui de falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é extremamente importante, porque se não fosse importante, não era isso que movia o mundo. Eu acho que existem algumas razões que as pessoas distorcem a importância do dinheiro, mas sim, dinheiro hoje é tão importante, sim, quanto saúde. Então, precisa de fato ter uma pessoa que tem uma relação de confiança contigo, que tem uma relação que você sabe que vai ser bem gerido aquele patrimônio, né? Então, eu acho que isso a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade aqui ainda no Brasil. Então, mas a gente precisa urgentemente profissionalizar o profissional que vai auxiliar as finanças das pessoas, porque é muito difícil mesmo. Poxa, você está na sua área de atuação, você, sei lá, um médico, um mecânico, enfim, qualquer profissão que seja, você demanda o seu tempo, praticamente, a maior parte do seu tempo para a sua atuação, para a sua profissão, e ainda ter que entender de mercado financeiro, ainda ter que entender de inflação, ainda ter que fazer
fluxo de orçamento, saída, receita, o que sobrou, o que eu vou investir, o que é reserva de emergência. Então, a gente precisa urgentemente profissionalizar as finanças no Brasil, mudar mesmo um pouco essa cultura nossa que a gente tem, essa cultura financeira nossa que a gente tem. Eu vejo, às vezes eu fico passando um tempo, né, no Instagram, quem não faz isso, e eu vejo muito meme em relação ao dinheiro, em relação à vida difícil do brasileiro. Cara, e eu fico até um pouco triste da gente fazer piada com esse tipo de coisa, sabe? Piada com dívidas, piada com... tô sem dinheiro porque paguei o cartão, não tenho... e uso o cartão porque não tem dinheiro, enfim. Às vezes a gente acha graça, cara, não tem graça nisso, não tem graça a gente deitar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade. Cara, a falta de dinheiro, problema financeiro é uma das principais causas de divórcio que existe, as principais causas de depressão, de ansiedade. Então a gente não tem que tratar isso como piada, a gente tem que tratar isso com a seriedade que o assunto exige. A gente precisa, de fato, profissionalizar as finanças no Brasil. Desculpa aí meu desabafo, mas é porque é uma coisa que me deixa até um pouco exaltada. Vamos lá para a carteira, que eu tenho certeza que todo mundo está querendo ver a carteira. Como é que funciona a alocação de fato, né, de um portfólio só em renda fixa para a gente golear aí o CDI. Mostra aí para nós, Diego. Essa foi a carteira, né? A estratégia atual da carteira. Lembrando que a mês, né? carteira da Eleven, que foi do ano de 2020, tá, pessoal? A gente tem divulgação autorizada deles, que eu queria só trazer para vocês, só para a gente ver como é que funciona, né? Como é que é na prática. Como que seria na prática uma alocação em renda fixa que golearia aí o CDI? Na prática, aqui a gente tem uma parte em inflação, né, Bruna? Tesouro 24, 26 e 35. Um pré-fixado 24 e alguns fundos. O RX, o AZ, o BUTI, o SPX são os fundos de crédito privado, os fundos que aplicam em CDBs, que você comentou. Então, ao invés de eu entrar na plataforma, ficar caçando CDB, às vezes meu volume de aplicação nem estou iniciando, então melhor colocar na mão de uma gestora eficiente. Né? E a Eleve é uma casa de análise que indica fundos, indica renda fixa, a gente contrata essa casa de análise para ter as melhores recomendações na parte de renda fixa também, e essa foi a carteira aí que no ano rendeu 9%, né? Teve sim volatilidade pelos motivos que a gente colocou de crédito e tudo mais. Sobre a carteira, isso aqui pode falar, Bruno. Não, é isso mesmo. Os fundos aqui eles estão representando o crédito privado. Então, o único ativo que de fato fez parte, né, do portfólio do começo ao fim foi o fundo da RX. Muito provavelmente a estratégia de alocação do fundo estava de acordo com os movimentos de cenários econômicos que a gente passou ano passado, mas a gente pode perceber que muito fundo foi alocado e saiu, né? Alocou por alguns meses, aí teve outra, a gente sai da posição. Isso aqui é a gestão ativa do portfólio, né? Muito provavelmente o fundo tinha uma estratégia de alocação que estava favorável para aquele momento, e daí a gente já via um cenário diferente e já saía da posição para ter pegado justamente aquele movimento que a estratégia do fundo era favorável. A gente... Pode falar, perdão. Não, pode terminar, desculpa. Eu falo depois. Não, era isso, era concluir que os fundos representavam crédito privado e a gente estava ali também alocado em tesouro, né? Então a gente pegou um pré-fixado para 2024 e a gente pegou 3 cenários de inflação, que foi 2024, 2026 e 2035, né? Eu tive um equívoco, né? O Tesouro IPCA 2035 também ficou no portfólio durante o tempo inteiro. Então, pode falar. E nessa parte aí, Bruno, eu acho importante, eu queria falar do Tesouro mesmo, dando um insight aí pro pessoal em relação, tá no momento bom de alocação? Percebe que só o 35 ficou. Eles tiraram o 24, 26. Lembrando que no começo do ano passado a gente tinha muito otimismo, taxa Selic estava em 5, 6% ainda, né? E depois veio o coronavírus ali final de fevereiro, início de março, que foi quando o mercado desabou. Passou um pouco, eles tiraram esse tesouro da inflação da carteira e a Selic veio para 2%. Hoje, por exemplo, se você não está pensando em carregar esse tesouro para 2024, 26, 35, talvez não seja o melhor momento de se entrar. Porque a taxa de juros está na mínima histórica, está nas mínimas e não tem tendência de cair mais.
O tesouro, você tem uma boa rentabilidade numa gestão ativa com ele, e eu tive já a oportunidade de muitos clientes ganharem dinheiro com o tesouro, principalmente quando estava na taxa de 10, 9, 8, 7, o tesouro Selic, a taxa Selic estava nesses patamares, porque quando está no patamar alto com tendência de baixa, você pega uma taxa boa, se a taxa de juros cai bem, você tem aquele ágio que a gente comentou. Hoje está nas mínimas. Se eu não vou carregar esse tesouro até 2024, se eu quero ficar um ano com ele, talvez não é o melhor momento de comprar para vender daqui a um ano no mercado secundário. Porque se eu comprei um tesouro em 2024 e quero sair, eu preciso vender para alguém. O tesouro me recompra ele. Só que se a taxa de juros começou a subir, o tesouro vai começar a remunerar mais e a minha taxa que eu pré-fixei aqui na entrada ficou menos atrativa. Então, para saídas mais curtas, essa jogada que teve vários fundos de debêntures, vários fundos de tesouro que ganhou muito, rentabilizou muito em 1, 2, 3, 4 anos para trás, talvez nesse momento não seja um momento mais oportuno de fazer essa jogada para ter um ágio considerável. Talvez seja mais interessante pegar a oscilação de curva de juros de curto prazo, como a gente comentou, numa própria LTN, né? E essas gestões através de fundos de debêntures, fundos de crédito privado, ou uma própria fixação aí no CDB de taxa pré ou IPCA. Tá de acordo, Bruna? Tô falando besteira aqui ou é isso mesmo? É exatamente isso mesmo, Diego. Assim, a importância, né, de uma gestão ativa do portfólio não é porque é renda fixa que a gente não precisa acompanhar, não precisa fazer movimentações, não precisa fazer mudanças, né, no nosso portfólio. O que de fato aqui fez a Eleven, né, a carteira renda fixa da Eleven golear o CDI, que foi o exemplo que a gente trouxe, foi a dinâmica, né, de alocações. Foi, às vezes, sair de um título que via que não tinha perspectiva de rentabilidade positiva, alocar em alguns fundos que tinha estratégias que a gente esperava que desse um retorno positivo. Só mostra de novo, Diego, para nós, dá um close aí só na descrição, só para o pessoal pegar um pouquinho o nome dos fundos, para eles entenderem mesmo. Foi utilizado, né, 4 fundos de crédito privado, todos crédito privado, se não me engano, apenas um que não era, que era renda fixa apenas, e 4 alocações em títulos públicos. Então, né, fez uma diversificação aí, né? Com os fundos a gente consegue diversificar, uma diversificação grande. Com certeza eles não tinham as mesmas estratégias de alocação. Então, Fabrício, qualquer dúvida que tiver, pode mandar um direct para nós que a gente vai responder para falar sobre esses detalhezinhos mais particulares de cada um. Então, qualquer dúvida que tiver, até mesmo das alocações em renda fixa, sobre investimentos, porque investimento é muito particular, é muito... Cada investidor demanda uma necessidade diferente, ele demanda um acompanhamento diferente, ele demanda trabalho e serviços diferentes. Então, por isso, ser muito particular, pode mandar a pergunta para nós no direct, que a gente vai responder e entrar em contato com você, tá bom? E me perdoe aí a demora para poder te dar uma atenção. Voltando aqui para a alocação. Então, com certeza, esses fundos, eles não tinham as mesmas estratégias, por isso que foi diversificado. Então, só para vocês só para matar um pouquinho a curiosidade de vocês, como é que a gente goleia, né, o CDI sem sair da renda fixa. Esses fundos, alguns têm um investimento baixo, outros fundos têm um investimento um pouco maior, mas eles são acessíveis, tá? São fundos acessíveis. Bruno, com 1.000, 5.000 reais eu já consigo aplicar nesses produtos? E depois você poderia falar menos, da tributação deles. Eu não sei te falar exatamente agora um por um, né? Mas às vezes até menos, às vezes com 500 reais você já consegue fazer uma alocação no fundo, tem fundos até 100 reais. Bem acessível, então. Bem acessível. Então, não tem desculpa para deixar dinheiro na poupança. E a tributação, Bruna? Como é que é a tributação dessas rendas fixas em geral, debêntures, CDBs, tesouro? É igual? A tributação de renda fixa, ela segue uma tabela, né, regressiva, que a taxa máxima é 22,5% e a taxa mínima é 15%. Então, conforme você trouxe aí para nós, ó, aí, ó.
Para não deixar eu me confundir nas datas. Vai que, né? Vai que, né? Então, aqui a gente tem até 6 meses, né? A gente tem 22,5%. Como é que funciona isso, Bruna? Deixei alocado meu investimento no ARX, o fundo ARX, até menos de 6 meses. O que for de rentabilidade, 22,5% vai ser de imposto de renda. Então, mas se eu tiver prejuízo, não tem imposto de renda, porque justamente o imposto é sobre a renda. O único lugar que o imposto de renda incide sobre o montante aplicado, o valor total, é na Previdência PGBL. Então, aqui é sempre sobre a rentabilidade. Então, ela funciona, é uma tabela regressiva que ela vale para todas as rendas fixas. Não é isso, Diego? Então, quanto maior o prazo eu fico, melhor. É importante falar que é tributado na fonte. Eu não preciso emitir uma DARF para pagar esse lucro. Automaticamente, quando você resgatar o produto, já vai ficar ali o imposto de renda e você já vai receber ele, esse montante, de uma forma líquida, né, Bruna? E, Bruna, eu queria trazer uma informação. Eu não sei de cabeça agora como é que ficou a carteira renda fixa da Eleven em 2019. Não sei se você chegou a olhar ou se você lembra de cabeça agora. 2020 ficou em 9%. O Ibovespa em 2020 ficou em uma alta de quase 3%. Quase né? 3%. Ou seja, a renda fixa deu 3 vezes mais a renda variável, o Ibovespa, no caso, e correndo muito menos risco. Em contrapartida, no ano de 2019, o Ibovespa subiu 39%. E eu não lembro, mas a carteira de renda fixa não vai ficar muito diferente dessa taxa que ela ficou. Ela mexe muito menos. Então, a gente talvez levando já mais para o fim um pouquinho a diversificação, a importância, né? Em um ano eu tive 40% de rendimento nas ações, se eu tivesse acompanhado o índice. No outro eu tive 3% nas ações. E a renda fixa, às vezes um ano, 2019, não foi tão bom. 2020 deu uma compensada, ganhou 9%, equilibrou a minha carteira. Se eu estou totalmente exposto à renda variável, talvez eu pegue um ano de queda e prejudica bastante. Agora, se eu faço essa diversificação em renda variável, talvez fique mais atrativo, né, Bruna? Exatamente. É importante que a gente trouxe sem sair da renda fixa, porque muitas pessoas têm muito receio de iniciar em renda variável. Então, por isso que a gente trouxe, né? É tão restrito assim, né? Porque muita gente não quer sair mesmo da renda fixa, quer ficar na renda fixa, mas não quer uma rentabilidade CDI. Então, a gente trouxe que é possível. Mas o importante mesmo seria a diversificação, sim, num portfólio também com renda variável. Então, lógico, respeitando o perfil, respeitando a porcentagem de alocação de acordo com o perfil, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus objetivos, mas é importantíssima a diversificação. Quanto mais diversificada a gente está, mas a gente consegue mitigar o risco não sistêmico. Então, a gente consegue, de fato, fazer, como que fala, uma gestão, digamos assim, de portfólio, onde a gente consiga correr mais eficiente, onde a gente consiga correr menos risco, mesmo correndo risco na renda variável. Bruno, a gente não combinou, mas eu queria sugerir aqui as 5 primeiras pessoas que quiserem procurar a gente separar um tempinho para entender o valor que ela quer aplicar numa renda fixa, a necessidade de liquidez e ajudar numa escolha. A gente trouxe alguns insights, falou que a parte de fundo de investimento é uma parte simples de você aplicar, mas às vezes a pessoa fica em dúvida em qual fundo exatamente, ou como achar esse CDB dentro de uma plataforma como a XP Investimentos, que a gente é vinculado, faz esse trabalho de assessoria. Então, você topa? As 5 primeiras pessoas que nos procurarem e quiser tirar essa dúvida aí sobre renda fixa, a gente ajudar nessa alocação, meio que vamos dizer, uma consultoria grátis ali? Olha, Diego, por você eu não toparia não, mas pelos meninos eu topo. Aqui, Tô brincando. Pelo Corinthians, então. Não. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Uma mensagem subliminar aqui na carteira da Eleven. A carteira deles, eles rentabilizaram 300% a mais que o CDI. Isso quer dizer que seriam uns 3-0 goleando o CDI. 3-0 o Verdão hoje goleia seu timão, viu? Às vezes pode ser o contrário, né? Vamos ver. Se a gente pegar a rentabilidade passada, e ver os últimos 4-0,
Melhor você ficar quietinho. Você já viu aquele ditado? Rentabilidade passada não quer dizer que vai ser rentabilidade futura. Tô me apegando a isso, porque o negócio tá feio pro Corinthians, viu? Vamos encerrar então, Diego. Fica então os 5 primeiras pessoas que nos procurarem. A gente vai tentar entender os perfis, entender o objetivo, o montante, né, a necessidade de liquidez, que é muito importante quando a gente quer alocar isso dentro de um fundo, para a gente conseguir, de fato, às vezes dar aí uma orientação, dar uma consultoria, como você diz, e para ajudar, né? Nosso objetivo aqui sempre foi ajudar. Eu não me canso de dizer isso, né? Todo mundo que me conhece sabe que meu objetivo, de fato, é levar informação, colaborar com a mudança cultural financeira do Brasil. Então, as 5 primeiras pessoas que procurar a gente aí, vai ter uma regra? Procura no teu, procura no meu, as 5 que procurar no seu, as 5 no... Exato, as 5 no... Beleza, então. Então, tá aí lançado, a gente entra em contato com vocês, pessoal. Muito obrigada. Acho que o horário, às vezes, não foi o melhor também para todo mundo, mas eu vou deixar a live salva para que vocês possam acompanhar depois. Valeu, Bruna. Tchau para todos. Um abraço, pessoal. Vai, Corinthians. Palmeiras, 3-0.